Hoje queremos falar para vocês sobre o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus está narrado lá no Evangelho de João, o quarto Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia, o Novo Testamento, ele começa com o Evangelho de Mateus, depois vem o Evangelho de Marcos, Lucas e o quarto é o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele registra 7 milagres de Jesus no seu livro. E o primeiro milagre que ele registra, não só no seu livro, mas ele diz que é o primeiro milagre realizado por Jesus, o milagre que inaugurou o ministério terreno de Jesus, é o milagre das bodas de Caná da Galileia. E esse milagre está lá narrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, que você vai acompanhar comigo a leitura. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então nós vemos aqui que a mãe de Jesus era conhecida na cidade de Caná da Galileia. E houve um casamento, e ela foi convidada. Primeiro convidaram Maria, a mãe de Jesus. Mas vamos continuar essa narrativa de João. No versículo 2 diz assim: e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Então primeiro convidaram Maria e depois convidaram Jesus e os discípulos de Jesus para esse casamento. E a história prossegue, diz lá no versículo 3: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Veja, um desastre. O casamento naquela época durava 7 dias. E o noivo que patrocinava o casamento e o pai do noivo, eles deviam ser reconhecidos como pessoas previdentes, pessoas que sabiam fazer cálculo, pessoas que tinham zelo para que a festa não tivesse defeito nenhum. No entanto, acabou o vinho antes de terminar a festa. Seria vergonhoso para o noivo ele ter que despedir os seus convidados dizendo: pessoal, sinto muito, mas eu não calculei direito, o número de convidados foi maior do que eu imaginava e a quantidade de vinho que eu trouxe é insuficiente para todos e por isso nós vamos ter que acabar a festa. Isso seria sempre lembrado lá naquela cidade como um casamento que tinha tudo para dar certo e deu errado. Mas Maria, assim que soube que o vinho tinha acabado, ela procurou Jesus. E por isso lá no versículo 4 diz assim: respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então nós vemos no versículo 3 que Maria comunicou a Jesus: eles não têm vinho. E no versículo 4 Jesus disse: que tenho eu contigo? Mulher. Jesus estava dizendo: olha, você foi convidada antes de mim. Então a senhora tem que dar um jeito. Não, isso não tem nada a ver comigo. Dê seu jeito. Aquilo parecia uma resposta atravessada de Jesus, um de respeito à sua mãe. Mas sabe, Maria era uma mulher que sabia que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela tinha ideia de que Jesus tinha um ministério, ele seria o salvador de todos os homens. E Maria era uma mulher humilde, tinha um caráter humilde. E por isso ela não discutiu com seu filho, não impôs a sua autoridade de mãe, mas ela foi até os serventes. E diz o versículo 5: disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria ensinou o caminho do milagre. Maria ensinou o caminho aonde a gente encontra a solução dos nossos problemas. Maria deu uma lição para todos nós quando as nossas dificuldades forem muitas, quando os obstáculos que nós temos a vencer forem na nossa visão intransponíveis. Maria disse para aqueles homens: fazei tudo quanto ele vos disser. E continua o versículo 6. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus,
e em cada uma cabiam de 2 ou 3 metretas. Significa isso que cada talha de pedra daquela, as 6 talhas juntos, fazendo uma conta arredondada, cabiam ali 500 litros de água. E Jesus então ordenou para eles encher de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Veja o trabalho que eles tiveram, encher as talhas com 500 litros de água. Mas eles atenderam ao conselho de Maria. Maria disse para eles: fazei tudo o que ele vos disser. E eles então foram e obedeceram a Jesus. E carregaram, encheram aquelas talhas. Carregaram 500 litros de água. E diz a palavra de Deus no versículo 7, que eles encheram até em cima. Eles encheram totalmente aquelas talhas. E o versículo 8 diz assim: então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o noivo. E no versículo 10 e 11 diz assim: todo homem, ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, e dão para ele o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início, preste atenção, essa frase, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui no versículo 11 diz que esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que esse milagre de Jesus acontece num casamento, numa festa de casamento. Jesus quer fazer milagre no teu casamento. Se você convidar Jesus para o teu casamento, todos os casamentos, nós sabemos, passam por crise. Dizem que tem a crise de 7 anos, tem a crise do primeiro filho. Enfim, de vez em quando o casal enfrenta crises. O que fazer quando a crise chega no casamento? Tem muita gente para aconselhar, tem muita gente para ajudar. Aquele casamento estava cheio de gente, tinham muitos convidados, mas nenhum tinha a solução para aquela crise. Foi necessário que Maria explicasse àqueles homens que para resolver as crises da nossa vida, nós temos um especialista em resolver. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo falha, Jesus não falha. Quando parece que tudo vai fracassar, vamos colocar nas mãos de Jesus. E Ele garante a nossa vitória. Quando parece que nada mais vai dar certo, que é melhor desistir, Jesus está lá. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nos ajudar. Ele não desiste de nos abençoar. Aquele casal, aquele noivo, ele teve a sorte de convidar Jesus para o seu casamento. Você que está nos ouvindo agora e nos vendo, será que você está atravessando essa crise no seu casamento? Quantas pessoas têm lhe aconselhado? Alguns até aconselham de maneira sábia, mas outros têm dito para você: não adianta, é melhor desistir, não tem mais jeito. Jesus, Ele quer transformar o teu casamento que está dando água, e Ele quer transformar em água em vinho. O que significa vinho na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada significa alegria. Vinho significa alegria. O que aconteceu naquele casamento é que a alegria estava acabando. Mas Jesus transformou aquela água da tristeza, a água do choro, da lágrima derramada, da desistência de prosseguir no relacionamento. Jesus transformou aquilo em vinho, e não qualquer vinho. O mestre-sala até ficou admirado. Olha, eu não acredito, porque sempre se dá o melhor vinho no início da festa. E quando as pessoas já não estão mais discernindo o que é bom do ruim, eles estão aceitando tudo. Agora tu dá o melhor vinho.
Esse vinho é melhor do que aquele primeiro. Sabe, quando Jesus age na nossa vida, a gente pode ter começado muito bem. Você pode ter vivido momentos maravilhosos na sua lua de mel, e foi um bom vinho. Mas Jesus agora, Ele quer dar para você o melhor vinho. Ele quer transformar o teu casamento. Ele quer transformar a tua vida, quer transformar a vida da tua esposa, quer transformar a vida dos teus filhos. Ele quer fazer do teu casamento um lugar de alegria, uma alegria maior, com paixão maior, com amor maior do que no início do relacionamento de vocês. Não é à toa que Jesus realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. E eu quero dizer que Jesus tem interesse em casais que vivem a felicidade do primeiro encontro, a felicidade da lua de mel, a felicidade de olhar um para o outro e ter os seus olhos brilhando, porque o amor ainda predomina no seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode renovar a nossa vida, a nossa alegria e dar nova vida ao nosso casamento. Nós aqui na Comunidade Eterna Aliança, nós temos um trabalho de casais. Nós temos um presbítero e uma diaconisa que são responsáveis pelo aconselhamento, por estar acompanhando os casais da nossa comunidade. E nós fazemos retiro de casais, encontro de casais. Nós trabalhamos muito com casais. E muitas vezes nós vemos casais que não têm mais solução para a vida deles. Mas quando nós falamos de Jesus para eles, eles aceitam Jesus como seu Salvador. E eles começam a fazer tudo aquilo que Jesus manda eles fazerem. O casamento se renova, a alegria volta. E, novamente, eles vão desfrutar da alegria de um novo relacionamento. Quero também falar para você que tem projetos na sua vida e que logo no início esses projetos começaram a dar certo, mas agora estamos em crise no Brasil. Estamos numa crise econômica, numa crise política, numa crise de moral. E as coisas estão começando a dar errado. Não por sua culpa, mas por culpa das circunstâncias. Eu quero dizer uma coisa para você. Chame Jesus para a sua vida. Entregue o seu coração para Ele. E quando você entrega o seu coração para Ele, você entrega a sua família, você entrega a sua casa, você entrega seus negócios, você entrega a sua vida, você entrega os seus sonhos, você entrega seus projetos. E Jesus vai ajudar você a superar esse momento tão difícil. É para você essa mensagem, para você que está precisando ouvir e ver um milagre na sua vida. Deixe Jesus realizar esse milagre na tua vida. Pai Celestial, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá de pregar o Teu Evangelho e trazer uma esperança, trazer uma palavra de encorajamento para todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que Tu possa visitar a vida de cada um, o coração de cada um, a alma, o espírito de cada um, a sua casa, seu projeto de vida, e todos aqueles que estão, Senhor amado, rumando para o fundo do poço, que Tu possa mostrar a saída. A Tua palavra diz, quando nós olharmos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e não há solução, não há escapatória, Ele manda nos olharmos para cima, de onde nos virá o socorro. Manda o socorro, Senhor amado. Manda-nos o Teu socorro. Te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês para escutar na rádio web da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Está o endereço aí na tela. Todos os dias, às 8 horas da manhã, às 18 horas e às 22 horas, quando eu prego a palavra de Deus e o Evangelho na sua simplicidade, sem esses penduricalhos que muita gente colocou e que tem tornado o Evangelho eficaz. Um Evangelho que não transforma a vida.
um evangelho que não traz salvação, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, mas é um evangelho que está permeado de uma doutrina que fala mais ao ego do homem do que ao seu coração. Que Deus nos abençoe.